Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje a igreja celebra o segundo domingo da Páscoa. E o evangelho para hoje, também chamado Domingo em Branco, Domenica in Albis, ou também chamado de Domingo da Misericórdia, traz o evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: Depois vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o texto para este domingo é belíssimo, como também a primeira leitura, mostra os sinais que acompanhavam os discípulos nos primeiros dias e meses depois da ressurreição, a igreja, como a igreja era viva e como ela se apresentava como comunidade de cura, de libertação, de vida nova para as pessoas, não é? Mas nesse domingo gostaria de deixar 3 mensagens como reflexão para esse domingo. Primeira coisa, os antigos chamavam esse domingo Domenica in Albis. O que significa isso? Na noite da vigília pascal, aqueles que eram batizados eram revestidos de uma veste branca. E deveriam passar essa semana inteira com a veste branca, certo? Simbolizando a vida nova que estavam abraçando. E no domingo seguinte, no caso hoje, 8 dias depois, eles deveriam trazer as vestes brancas para depositarem no altar. De preferência, num altar que tivesse uma relíquia de um mártir, de alguém que morreu derramando sangue pela fé, né? Então eles traziam as vestes brancas e trocavam as vestes brancas, a roupa branca, a aparência, né? O hábito branco, pelos chamados hábitos novos. Hábitos, não basta vestir branco, é preciso viver de fato a experiência do ressuscitado. Não basta pensar a ressurreição como um fato acontecido há 2000 anos atrás, mas é preciso viver como gente ressuscitada. Gente ressuscitada que está envolvida dentro desse espírito de ressurreição, de alegria, de boa notícia, de boa nova, de otimismo com relação à vida, tudo isso, não é? Então, viver com hábitos novos e buscar nos mártires e nos santos inspiração para viver esta vida nova que eles estavam buscando. Muito interessante ter isso presente. A Domenica in Albis, quer dizer, o domingo para devolver as vestes brancas, porque agora, depois dessa semana usando branco, aqueles que usaram branco aprenderam a viver
dentro do espírito do ressuscitado. A segunda reflexão que se pode fazer hoje é sobre a misericórdia, domingo da misericórdia. Há dois modos de tratar a comunidade pecadora, ou tratar o outro que pecou. Veja que Tomé não crê mais na comunidade, como também há muita gente que não crê na igreja, por um comportamento de um padre, ou de um bispo, ou de uma freira, ou de alguém que, de alguma maneira, ao invés de anunciar o evangelho, decepcionou. Isso é muito sério, muito grave, mas, ao mesmo tempo, nos faz pensar. Tomé estava descrente na comunidade, porque todos foram fracos com Jesus, até ele mesmo. Ele estava triste com ele mesmo também, porque ele não se sentiu à altura de responder ou de corresponder à proposta de Cristo. E ele viu que ao lado dele estavam pessoas muito fracas. Somente João permaneceu fiel até o fim, o discípulo amado. Os outros fugiram, Pedro negou 3 vezes e tudo mais. Então ele viu que a comunidade era fraca, era frágil. E ele, quando eles contaram, olha, nós vimos o Senhor ressuscitado, ele disse, não creio em vocês. Não creio em vocês. Se eu não ver, se eu não vir, se eu não tocar nas feridas, eu não creio. Vocês são muito frágeis para anunciar uma notícia tão grande. Essa é a verdade. E o interessante é que Jesus, mesmo sabendo da fragilidade dos discípulos, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E eu creio que os próprios discípulos ficaram pensando, mas como ele vai confiar a nós essa tarefa se nós já o traímos uma vez, se nós já o negamos uma vez, se nós já fugimos uma vez? A questão agora, e a diferença agora, é que estes vão receber o Espírito Santo. Veja no Evangelho de hoje, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E agora vocês têm uma força do alto poderosíssima. Essa força do alto vai auxiliar vocês para que vocês sejam fiéis. Ninguém é fiel, por exemplo, no matrimônio, se não pedir a Deus essa força do alto. Ninguém é fiel na vida presbiteral se não pedir essa força do alto. Ninguém é fiel na sua caminhada, no dia a dia, se não pedir essa força do alto. Então é preciso pedir a Deus esta força do alto, o Espírito Santo. Jesus confia nos discípulos, mas não na carne dos discípulos, porque ele sabia que eles eram fracos. Ele disse, eu vou dar para vocês uma força do alto. Vou dar a vocês o Espírito Santo. E agora sim. E vejam que depois disso, eles se tornaram capazes de anunciar com coragem, com ousadia, com aquilo que a gente chama de parresia. E vejam que praticamente todos morreram martirizados, com exceção de João, mas João várias vezes tentaram matá-lo, né? Jogaram num caldeirão de óleo fervendo, quer dizer, também tentaram matá-lo. Todos praticamente morreram assassinados, derramaram seu sangue por causa da fé. Tornaram-se homens novos, corajosos pela força do Espírito Santo. Esse é o segundo elemento da meditação desse domingo. Então, enquanto Tomé age com desconfiança diante da comunidade pecadora, Cristo não. Cristo chega, ao invés de perguntar, por que vocês me abandonaram? Por que vocês me traíram, hein? Não, ele não recava esse pecado, porque o pecado é um passado vergonhoso. Não vamos recavar esse passado. Eu comunico a vocês a paz. E agora vou dar para vocês o Espírito Santo. Vou revesti-los de uma força do alto. Domingo da misericórdia. O domingo em que Deus manifesta a sua misericórdia em Jesus, que não passa em roxo da comunidade os pecados cometidos, mas dá à comunidade uma nova chance, reveste do Espírito Santo e os envia em missão. E o terceiro ponto da reflexão que eu trago para esse domingo é que Jesus apresenta aos discípulos as marcas dos pregos aqui e da lança que o furou no lado esquerdo do coração. Essas marcas são muito importantes. Por quê? Porque elas revelam um amor que se dá sem medida. Não existe amor verdadeiro se não houver entrega. Se não houver entrega, e entrega sem medida. E o amor também não é algo que não comporte sofrimento, dor ou angústia. O amor comporta dor, sofrimento e angústia muitas vezes, não é? Então ele apresenta as marcas de um amor que vai até o fim. Eu estava esses dias pensando, sabe? Aqui no Nordeste, no interior, no sertão,
Todo pai de família, toda mãe de família traz as marcas do amor pela sua família. Um rosto queimado pelo sol, muitas pessoas que, digamos assim, têm 60 anos, às vezes aparenta 70, 80, porque quando vão para a roça, não é só o dono da casa que vai, a esposa também vai, e se ela não pode pegar na enxada, ela vai catar feijão, vai fazer outras coisas. Quer dizer, é uma realidade muito dura e, ao mesmo tempo, é uma realidade bela, porque nós, filhos, netos desse povo, nós temos que ter muita gratidão e reverência, muita reverência a essas pessoas que se sacrificaram e trazem no corpo as marcas do amor feito doação. Você pega na mão de um homem desse da roça, é puro calo, é um revestimento completo de calo. E o que é isso? É amor. Quer dizer, amor para criar os filhos. Por amor aos filhos, eles trazem essas marcas, seja no rosto, do sol causticante, de dias e dias na roça, né? O trabalhador vai para a roça às 5:30 da manhã e volta para o almoço, depois pega de novo na quintura da roça, vai trabalhar, e a roça é um trabalho que não tem fim. Todo dia tem que fazer numa roça. Então, eu fico pensando, sabe, nessas marcas do amor. Não adianta este amor meloso que se diz, eu amo, eu amo, eu amo, mas onde estão as marcas desse amor? Não existe amor sem entrega e não existe amor sem marcas dessa entrega que vai até o fim. Termino a nossa meditação com uma história muito interessante de uma criança que tinha uma mãe com um rosto deformado e as mãos deformadas. E a criança pequena dizia, mamãe, eu gosto tanto da senhora, mas a senhora é feia. E não beijava muito a mãe, nem abraçava com carinho todo, que tinha uma espécie de repulsa, de nojo, de medo. E a criança foi crescendo e a mãe disse, está na hora de eu contar para ela. E a mãe disse, querida, olha, eu vou lhe dizer, quando você era muito pequena, houve um incêndio na nossa casa. E para salvar você, eu me queimei todinha. Então eu tenho as mãos que trazem as marcas da queimadura, eu tenho um rosto todo deformado por amor a você. Olha o seu corpo, não tem uma marca de queimadura, mas olha o meu. Fiquei deformada por amor a você. Eu fiz tudo isso. Aí a criança abraçou a mãe, beijou a mamãe. Quer dizer, eu nunca tinha prestado atenção o quanto a senhora é bonita. Quer dizer, o quanto a beleza por trás dessas feridas, o quanto a beleza por trás dessa dor, desse sofrimento que a senhora carrega, dessas marcas de dor que a senhora carrega. Que nesse domingo que traz essas 3 marcas, não é? Domênica em Albis, quer dizer, o domingo de trocar as vestes brancas por hábitos novos, quer dizer, fazer valer o batismo, fazer valer a fé que abraçamos. O domingo da misericórdia, olhar para a comunidade com misericórdia e ver que a comunidade pode progredir muito na fé. Somos todos limitados, mas com a força do Espírito Santo podemos progredir. E o domingo para ver se trazemos marcas de amor. Se o amor que se faz renúncia tem deixado marcas na nossa vida ou não. Que tipo de marca nós trazemos para apresentar às futuras gerações? Marcas de pessoas que trabalharam e de fato se doaram uns pelos outros? Que tipo de marcas nós trazemos, não é? Santo Ambrósio dizia que as minhas mãos nunca sejam, digamos assim, nunca me tragam vergonha, porque tudo que eu faça seja antes pensado e rezado. Madre Teresa de Calcutá, certa vez, foi fazer uma pregação em Roma. E quando estava pregando, entrou na igreja um senhor que era ateu, um francês que morava lá, e os amigos disseram, vamos observar a pregação da freira, você vai gostar. E ele foi olhar. E ela falou da experiência, do cuidado com os doentes, de tratar feridas de doentes, de cuidar de quem mais necessitava. E quando terminou aquela pregação, aquele ateu, ele disse que se sentiu tomado por um grande desejo de se aproximar dela e beijar as mãos dela. E disse, irmã, eu me sinto envergonhado, porque até hoje estas minhas mãos foram movidas só pela ganância, enquanto que as mãos da senhora
foram movidas por um grande amor. E a senhora, com essas mãos, transformou a vida de tantas pessoas. E aí ele beijou as mãos dela e ele disse: eu gostaria de conhecer mais o seu trabalho, porque eu acredito nesse cristianismo. E começou a fazer amizade com Madre Teresa. Beijou as mãos dela e disse: me admiro de suas mãos e me vergonho das minhas. Pois é, Domênica em Albis, domingo para mudar o rumo da vida e para abraçar a vida nova que nasce do coração do ressuscitado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom domingo para todos.